todos muito bem-vindos a mais um episódio do MD Talks, onde beleza, mente e voz se encontram. Hoje estamos aqui com a Charla novamente, com a Fran e com a Marjorie. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje. Oi meninas, tudo bem? Olá pessoal, Charla, e hoje o episódio vai ser super interessante, porque nós vamos falar com Marjorie. A verdade nua e crua. Isso. Prazer, pessoal. Tudo bom? Me chamo Marjorie e hoje eu vim aqui porque eu recebi um convite super especial dessas meninas. E vamos lá, vamos falar a verdade nua e crua hoje. Bom dia, Fran. Bom dia, meninas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Fran faz parte da nossa equipe e hoje ela veio prestigiar esse momento com a Marjorie. Marjorie também seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos falar um pouquinho de você. Conta quem é a Marjorie. Fala dessa verdade nua e crua. Eu sou a Mariane Marjorie, atualmente tenho 30 anos, né? Ihu! Eu sou mãe já, tenho um filho de 10 anos. Hoje eu sou empresária, sou formada em Direito. Atuo no ramo da segurança e no ramo do evento. Olha. Qual que é a sua empresa? A minha empresa é a empresa Arseguro e a Alfa. A Alfa, a gente criou ela vai fazer em torno de 4 meses, né? A Alfa é minha mesmo e a Arseguro é de um legado do meu pai, falecido, que eu tô seguindo, tô lutando e estamos correndo atrás. Verão tá vindo aí, vai vir muita coisa boa pela frente. Arseguro é aqui de Balneário mesmo? A Arseguro é aqui de Balneário, é uma empresa que já está há 11 anos no mercado. É uma empresa que trabalha com segurança, trabalha com temporada com navios, trabalha com postos fixos. Então, é uma empresa que já vem fazendo nome aí faz um tempinho já. Fran. Vamos falar de segurança, então. Qual que é o maior desafio que você encontra ali? O maior desafio do ramo da segurança, primeiramente, é ser mulher nesse ramo. Ser mulher nesse ramo da segurança é muito complicado. Desde que eu assumi a empresa, é um ramo que a gente trabalha com equipes de homens e trabalhar com homens já é muito complicado porque existe muito ainda o preconceito da mulher liderar, né? E os tempos mudaram e esse tem sido o meu maior desafio. Liderar, no caso, né? Nesse mundo de homens, né? Nesse mundo de homem. É ter a postura, segurança, né? Uhum. É ter que ter postura e saber impor, saber dar regras e saber sentar com um contratante e saber fazer a pessoa te respeitar, né? Porque às vezes é uma mulher que vem aí no mercado e eles já olham com um jeito de eu vou dominar e não é assim que funciona. Sim, com certeza. E como que vocês medem, assim, garante a eficácia do serviço, né? Sendo tão difícil para a gente, mulher, estar nessa área. Isso. A gente busca muito pela qualificação, né? Para a pessoa estar nesse ramo da segurança, a pessoa ela tem que fazer cursos, ela tem que ter reciclagem, a pessoa ela tem que ter um padrão, né? Não é qualquer pessoa que entra no ramo da segurança. A pessoa ela tem que ter um padrão, ela tem que ter uma postura. Eu não posso pegar qualquer um ali e falar assim, não, você vai fazer segurança, uma feminina ou um masculino. Ele tem que ter nascido para aquele ramo ali. Ele tem que ter a postura, ele tem que ter a cara fechada, ele tem que saber lidar com a situação. A situação num evento tem da situação da entrada, do controle do acesso, até uma confusão que ele tem que abordar essa confusão da melhor forma possível. Em relação a esse, além do treinamento contínuo, vocês usam algum equipamento? Né? Hoje em dia tem bastante coisas na áreas eletrônicas, né? Isso. A gente usa equipamentos também, né? A gente tem a lanterna que a gente usa para revista, a gente tem as raquetes. As raquetes a gente usa para ela, a raquete magnética, no caso, para ver se a pessoa entra com uma arma, com alguma coisa, com um canivete. Legal. Uhum. A gente também trabalha com a segurança armada, né? E a gente também trabalha com escolta. Então, a escolta, a gente tem um carro que a gente disponibiliza para transfer, até para casa de festas e até para pessoas que às vezes em autoridades, em balneário, alguma coisa assim. Então, a gente tem um carro à disposição blindado que a gente usa para trabalho, né? Que é o nosso queridinho. E a gente tem as armas também, né? Qual é o seu maior cliente? O meu maior cliente hoje, a gente tem o pessoal do Morro do Careca que a gente trabalha, que são nossos clientes já há tempos, e a gente trabalha com o pessoal da Casa Malta também, pessoal da Marina Confiança, que é um pessoal que deu a abertura para a gente entrar no evento, e na segurança é hoje onde a gente está dominando os eventos, né? Então, o pessoal da Casa Malta é o que me deu o espaço para entrar, e eles abriram as portas, e assim que eu acabei entrando em outros lugares, outras casas. Vocês começaram a falar de trabalho, mas eu gostaria um pouquinho de saber da Marjorie, mulher, antes do trabalho. Eu quero saber da tua história. O povo quer saber da tua história. Quem que é a Marjorie por trás dessa pessoa aí incrível,
essa mulher Então, profissional? a Marjorie aprendeu a ser mulher a partir dos 15 anos de idade, né? A Marjorie, ela se envolveu com uma pessoa muito nova, ela casou, ela teve filho, ela saiu de casa, terminou os estudos, resolveu botar a cabeça nos estudos na parte do direito. Entre idas e voltas, eu me formei. Demorou 7 anos para me formar, não é fácil, como as pessoas acham que foi fácil me formar na faculdade. Depois dali, eu fui trabalhar em vários ramos, Câmara de Vereador, Procuradoria. Eu comecei de baixo, meu primeiro emprego foi como operadora de caixa, e aí depois a gente foi evoluindo. A partir do momento que eu entrei na área do direito, eu resolvi fixar na minha área. Eu falei, não, vou ficar nessa área, porque essa área é a área que eu estou estudando, é a área que eu tenho que trabalhar. E depois de alguns momentos ali, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da Marina com meu pai, onde trabalhava também com a parte jurídica, a parte financeira. Aprendi muito do ramo náutico e veio a dar uma fatalidade onde eu perdi meu pai dentro da Marina, né? Onde a gente viu a morte. E depois dali, a minha vida, ela deu um giro. Nesse giro que ela deu, a Marjorie, que tinha aprendido a ser mulher com 15 anos, teve que aprender a amadurecer do dia para noite, porque não quer dizer que você, quando tem 15 anos, você casa, você vira mãe, você tem que virar mulher do dia para noite, mas às vezes o amadurecimento ele vem com o tempo ou com alguma coisa que faz virar, né? Faz virar uma chavezinha ali. Não é fácil pra fazer. E essa virada de chave, né? não é fácil. E com a perca do meu pai ali, vai fazer 1 ano agora esse mês, agora no dia 24, eu não consegui sofrer um luto, né? Eu tive que, do dia para a noite, eu não posso parar. Tem pessoas que hoje dependem de mim, tem pessoas que hoje trabalham com a empresa, tem pessoas que eu tenho que ir ali dar cara a tapa. Então, assim, eu preciso estar na linha de frente. E a Marjorie hoje é uma pessoa que se dedica a tudo que faz. Né? Se dedica ao lado profissional, se dedica ao lado do filho, se dedica hoje à estética. Também faz 5 meses que eu resolvi dar uma virada na minha saúde mental, que eu tô num processo ainda de cura. Fala mais. Que eu tô num processo de cura. E a minha saúde na estética, no caso que eu resolvi fazer uma das escolhas que foi a melhor escolha da minha vida, que eu resolvi fazer uma cirurgia, né? E essa cirurgia eu dei uma virada a partir de janeiro. Foi onde eu tava trabalhando muito, eu dormia 3 horas por noite. Eu fazia muito pelos outros e muito pela empresa e não fazia nada por mim. Eu comecei a ficar muito doente. Minha saúde mental estava péssima, eu só sofria, eu só chorava e eu comia. O meu peso dobrou, tudo piorou na minha vida. Então, eu olhei para meu filho um dia e eu ouvia muitos conselhos da minha mãe. E um dia minha mãe falou: se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, você tem que fazer por você. Você tem que correr atrás da tua mudança. E foi 3 meses que eu trabalhei, que eu consegui juntar um valor, e nesse valor eu resolvi fazer uma decisão, onde eu fui até Curitiba, eu fiz exames, eu falei com um médico e resolvi fazer uma cirurgia, que é a cirurgia bariátrica, né? Eu tô abrindo aqui, hoje estou desbloqueando aqui no programa isso. Muito Algo Parabéns, que é uma coisa isso. que eu segurava comigo, porque as pessoas têm muito preconceito. Porque é fácil, porque fez a cirurgia é fácil, vai emagrecer Na rápido. verdade, não, né? Não é. O passo mais difícil que É um tem é processo fazer. bem longo, na É um verdade, processo né? muito delicado, é um processo doloroso, tem dias e dias, tem dias que eu consigo comer, tem dias que eu não consigo comer. Outra coisa, a gente vive de vitamina. Então, viver de vitamina, você tem que ter o teu autocuidado com você mesmo. Se você não toma vitamina, os seus exames não vão bem e você pode desenvolver doenças, né? Então, assim, hoje eu sou muito grata. Todo dia eu penso, meu Deus, como que eu não fiz isso antes? E é um processo, assim, eu já fez 5 meses em torno de 32 quilos. Nossa. E nesse Parabéns. meio dos 32 quilos eu ainda não alcancei minha meta. Minha meta é alcançar 45, né? E, claro, cada vez mais em evolução. E não é só o corpo, né? Eu quero falar sobre essa Tá. cura, essa chave aí, esse desbloqueio. Como é que como que é a sensação quando você tá sentindo esse desbloqueio, essa virada de chave? Esse assunto é maravilhoso. Então, Conta. no dia que eu fui fazer a cirurgia, eu encarei o medo, né? O medo é uma das primeiras fases que que tu desbloqueia pra cura, né? Porque você tem que ter a coragem, você tem que dar cara a tapa pra você simplesmente falar, não, eu vou fazer e se permitir pra se curar. Eu fui fazer cirurgia chorando e pensando assim, e se eu não voltar? Né? E se eu não voltar? É uma escolha muito complicada. E eu acabei voltando e falando assim, não, agora eu curei o meu corpo, agora eu vou ter que trabalhar para desenvolver um processo legal, mas também eu tenho que curar minha mente, porque eu fiz uma cirurgia no meu corpo, não na minha mente. Então, nesse meu processo, eu fiz a cirurgia para me impulsionar,
para me achar mais bonita, para eu poder aparecer com um cliente e eu ter mais segurança comigo mesma, para eu poder pôr uma roupa, porque nós mulheres hoje em dia a gente se torna insegura às vezes por uma roupa, por um cabelo, por alguma coisa. E essa cirurgia, ela me deu um impulso nessa formato dessa cura, né? Eu comecei a me desbloquear no sentido roupas, eu não tinha mais prazer em comprar roupas, eu tinha aquele bloqueio, eu não vou provar. Sabe, todo mundo tava com uma pessoa, alguém olhava, tá olhando pra minha amiga, não tá olhando pra mim. Isso são traumas lá de trás, de relacionamentos, de coisas que eu comecei a desbloquear. E hoje já não, hoje eu já passo, já alguém me olha e fala, tá olhando pra mim, tá olhando pra mim. Ou eu boto uma roupa e eu falo, cara, me gostei. É tão mais leve se sentir desbloqueada. É tão mais leve, assim, sabe? Algumas coisas, assim, hoje com a estética eu comecei a sentir um desbloqueio maravilhoso, assim, sabe? Eu vou pôr aquela roupa. Às vezes, quem olha deve pensar, nossa, sem noção. Ou tu chega numa loja e fala, eu quero um P, um M. Aí a pessoa olha e fala, não usa P. Não, mas eu quero porque vai dar. E se não der, vai dar daqui a pouco, porque eu tô lutando por isso. Então, o desbloqueio é isso, tu trabalhar todo dia um pouquinho, trabalhar todo dia um pouquinho por cima. 1% ao dia, né? 1% ao dia que tu 1% faz. ao dia até chegar ali no 99,9, daqui a pouco quando você vai chegar no 100, você vai falar, cara, gratidão. Você falou do dia que você fez a bariátrica e o dia que você tomou essa decisão. No dia que eu tomei essa decisão, eu tinha sofrido uma decepção amorosa, né? Eu sofri uma decepção amorosa e nessa decepção amorosa é óbvio que a gente se compara, né? Por que fez isso? Certo, porque a outra fulana é assim, isso e aquilo. E eu falei pra minha mãe e falei pra Emily, que é minha assessora, que tá aqui do nosso lado, aqui acompanhando. E eu falei assim, quer saber, eu vou fazer por mim. E eu cheguei só nela e na minha mãe e falei, vou sumir uma semana, tô marcando a cirurgia. Como assim? Eu falei, segura as pontas aí, vou pra Curitiba, vou ficar uma semana sumida. Se perguntaram onde eu tô, o Mari foi parar, né? O Mari foi viajar e eu resolvi. E simplesmente foi assim, foi tudo muito rápido. Primeira data que eu marquei foi no dia 17 de abril. E aí, quando eu tive essa decepção amorosa aí com uma pessoa que tava do nosso lado, ajudando, e daqui a pouco eu comecei a descobrir coisas, eu falei, quer saber, eu vou fazer agora. E eu liguei pro meu médico e falei, doutor, tem pra semana que vem? Ele, Marjorie, mas tu precisa o prazo pra fazer o jejum e tudo mais. Não, Marjorie, mas não tem, vem tanto dia pra cá. Eu falei, fechou, bora. E ali eu já peguei, já me impulsionei, já juntei, já comecei atrás das coisas. E outro, chegou naquela semana, eu só cheguei na Emily e falei, Emily, segura as pontas. Fui lá na minha avó também, que soube, porque eu precisava da assinatura da mãe, de vó, de alguém da família, né? Sim, pra ficar ali como testemunho. E eu falei, só elas sabiam e eu vou me jogar. E foi isso, eu fui, comprei minha passagem, fui sozinha pra Curitiba, peguei o ônibus, fui chorando, pensando, meu Deus, vou voltar operada, o que vai acontecer e agora? E no fim, foi um processo muito legal, assim, foi um processo legal. É mais uma prova de que a gente, além de Deus, não precisa de mais ninguém além da gente, né? É a gente e Deus, pra fazer o que a gente quer, tem vontade, né? E você acha que esse foi o maior impacto, assim, na sua vida pessoal? Foi o maior impacto, assim, perder o meu pai, e depois que eu perdi meu pai, eu ia na igreja sempre, já com o meu pai vivo, e depois que eu perdi o meu pai, eu fui na igreja e recebi diversas revelações, né, diversas revelações. E nas revelações sempre falava das empresas, tudo. E um dia eu ouvi uma revelação, um dia que eu fui sozinha na igreja, que ele pegou e falou, eu vejo você não tá bem por dentro, você não tá bem, você precisa se curar, você precisa fazer algo por você, porque as tuas empresas vão crescer, mas você tem uma criança para cuidar e ele precisa de você. E aí um dia eu ouvi uma frase, você é o contato de emergência, e eu falei, eu sou o contato de emergência do meu filho e eu tô péssima. E eu preciso melhorar isso, eu preciso dar uma chave, porque hoje eu sou contato de emergência do meu filho, mas eu também tenho minha mãe. Hoje eu não tenho mais meu pai. Então, hoje eu preciso seguir e é dobrado. Então, hoje eu represento, né? Hoje eu represento um legado, então tem que ser com excelência. Tem muita coisa que ficou para trás que a gente está resolvendo, passo a passo. É um ano de gestão, mas impactou muito a minha vida isso. Muito a minha vida. Com certeza. E Deus sempre veio me trazendo revelações, tanto na igreja, quantas vezes eu botava um hino dentro do carro, ou às vezes eu pegava a Bíblia e falava, cara, não aguento mais. Senhor, fala comigo, pelo amor de Deus. Senhor, eu não aguento mais, assim, eu não aguento mais. Eu caí de paraquedas num negócio e eu tenho que assumir, eu não posso virar cara, o meu telefone toca, tem dias que eu acordo e falo assim, eu não quero.
Eu chego ali, às vezes pra minha mãe fala, não quero, não vou sair de casa hoje, chego pra Emily, falo, chego pra minhas amigas e ó, bora, vamos levantar e vamos reagir, porque o mundo lá fora tá ali, tu tem que mudar e a gente só muda se a gente tem vontade. Se eu levantar e fazer um pouquinho cada dia, eu vou dar uma virada, mas eu preciso dar o melhor de mim. Tem que se dedicar cada uma por si, né? Cada Com uma por si. certeza. Cada uma por si. E herdar um legado, né? Vamos dizer assim, às beiras da falência, de correr herdar. atrás, de colocar isso, né? Levantar verdade. novamente tudo isso não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. Não é fácil, né? Não deve ser fácil. Não é fácil. Quando tava vivo, eu vi assim, quando a gente não tá na pele, é diferente. A gente pensa assim, não, Quando a mas gente tá do será? lado, a gente não não dá sabe. valor. Será que é tudo isso? Tu olha as pessoas no ramo e fala, nem é tudo isso. A pessoa quando fala assim, cara, eu não tenho. Trabalho um monte, como é que tu não vai ter? Sim. E aí quando você assume uma situação onde você vê uma pessoa que tinha um legado, ele era da polícia, ele entrou no ramo da empresa, ele teve restaurantes, ele entrou no ramo da marina, ele destaque. Meu Deus, ele foi secretário de turismo em Nova Trento, ele tinha um destaque, ele tinha bastante influência. Então, a partir do momento que você segue uma empresa, as pessoas lá fora estão pensando assim, não vai dar conta. É mulher, é ramo de segurança. Hoje, se você for pesquisar, você não acha mulheres no ramo da segurança, donas, no caso, proprietárias de empresa, né? Ou pessoas dando a cara a tapa. Você não vê os donos indo nos eventos, você não vê ele indo nas feiras, você não vê, tá só a equipe, os donos não aparecem. E eu comecei a aparecer. E o meu pai sempre falava assim pra mim, não aparece, porque ele era policial e ele tinha aquela coisa que tinha que se blindar, que tinha que se camuflar, porque as pessoas marcam, porque você tem família. E eu já penso, não, eu vou dar cara a tapa, porque às vezes aquele contratante ou aquela pessoa que eu tô fazendo um negócio, ele quer falar comigo, ele quer fazer exclusivamente contato comigo e eu tô ali conquistando a confiança dele, a credibilidade, eu tô mostrando quem eu sou. Muitas vezes ele pode olhar e falar assim, nossa, é uma menina novinha, mas na hora que eu vou abrir a minha boca e vou falar, vou dar uma proposta pra ele, eu vou falar, vamos trabalhar assim, assim, assado, ele vai passar, poxa, ela me passou uma visão diferente. Então, na verdade, na era digital que a gente vive, hoje tudo, né, reuniões, tudo é feito online. Onde você cadastra a cara a tapa, faz uma reunião presencial, isso traz mais segurança, né? Muito, tanto traz para muita você segurança. quanto pro Ainda mais alguém que né? trabalha com isso. Sim, não, com certeza. Sim. É como, assim, a gente faz trabalhos na Expo Centro também, e por diversas vezes eu fechei contrato na madrugada, e aí o cliente chegava em Balneário e falava, cheguei em Balneário, cliente de São Paulo, cliente de longe, vou me encontrar com você. Se fosse outra pessoa, eu mandava alguém financeiro e tudo mais. Não, daqui a pouco eu tô aí. Claro, com sabe? certeza. Antes da cirurgia, insegura, eu me escondia atrás das roupas, eu me escondia. Eu falava, meu Deus, ele vai olhar pra mim e falar, menina, não vai dar conta disso aí. E aí aquilo ali começou também, cara, eu quero que eles me vejam com outros olhos, eu quero passar confiança pra eles. Gente, Eu mostra quero que que dá eles olhem conta, e falem, né? cara, ela é líder. Ela é líder, Mostra sabe? que dá conta. E às vezes eu chego sorrindo, não sei o que, daqui a pouco eles veem que a gente pega assim a equipe e eles falam, não, ela pega pesado, ela tem respeito, acima de tudo, respeito e humildade. Né? Líderes, falando de liderança, Sim. como é ser uma líder? É difícil. É difícil porque uma líder, todo mundo acha que ela é de ferro, né? Que ela não tem problemas. É a que mais Ela tem. tá todo dia bem e que pode vir gente, dar soco, dar murro, ela tá sempre ali. E tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que a gente não tá bem. Mas tem que dar conta do recado. Mas a gente tem que dar conta do recado e a gente tem que estar no trabalho e não dá pra fugir. Então, tem dias que eu quero simplesmente, eu queria só me isolar quietinha. Não, mas eu tenho que ir lá, porque eu tenho que apresentar eles, eu tenho que mostrar, eu tenho que estar ali, eu tenho que me arrumar, eu tenho que mostrar o meu lado. E eu vou lá e apresento, e muitas vezes já aconteceu isso, de eu chegar no lugar e apresentar a minha equipe, e sair dali, entrar dentro do carro, ou chegar em casa e falar, ai, meu Deus, chega, eu vou chorar. Agora eu tenho tempo pra chorar, eu vou ficar quietinha na minha. Mas é aquela coisa, por fora eu não posso mostrar isso pros meus funcionários. Sim. Eu não posso mostrar isso para a equipe que trabalha comigo, que são os meus colaboradores. Eu não gosto de dizer funcionário, eu gosto de dizer colaboradores, porque eles estão colaborando para o sucesso da empresa, eles estão colaborando para que aquilo ali dê certo, né? Então, eu tenho que mostrar a minha melhor versão, porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que impulsionar eles também. Se eles tiverem um líder que impulsione, que motive e que chegue e fale assim, não, vamos pessoal, vamos subir, não sei o que, eles vão falar, pô, vamos, cara, vamos, porque ela tá me motivando. Agora, se eu chegar triste, eu não vou trabalhar com ela, guria desanimada. Não. Então, tu tem que estar ali, apesar de todos os teus problemas, sorrindo. Sim, com Sorria, certeza. não mostra tuas fraquezas. Meu pai me dizia, Mariane, você pode estar quebrada, você pode estar... Nossa, não mostra a tua fraqueza. Sorria.
Se tu mostrar fraqueza, É aquela arte. de barriguinha pra cima, igual cachorro. A arte de ser e não parecer, né? Aham. Você tem que Sim, chegar com e certeza. rir, sorrir. E depois você entra dentro do carro e fala: "Ai, cara, meu Deus do céu, que dia. Como é que eu aguentei? Como que eu aguentei mais um Né? dia, meu Deus do céu. Eu só quero deitar na minha cama, assim, mas tem que estar ali, ó. Chega sorrindo, tudo bem, não sei o quê. Como é que tá? Tá tudo bem? Não, está tudo certo. É, tudo suportar, ótimo. né? É o processo de suportar, né? É o processo de suportar. Meu Que- Deus, depois de uma noite de dormir, fui dormir 4 horas da manhã. Levantei, tivemos um dia corrido ontem, nós passamos a Bastante. manhã inteira em reunião Uhum. com a Marjorie. Aham. Dentro da reunião com a Marjorie, fizemos outra reunião. É. E eu passei a tarde inteira no computador estudando, fazendo Passou. questionário. E ainda à noite estudei. Fui dormir 2 da manhã, que ainda fiquei fazendo vídeo, gente. Mas ontem eu cheguei e falei: ai, Deus, chega. Não aguento mais. Vou dormir. Na verdade, Amanhã é outro dia. Era 7 horas da noite, o computador tava dando pane e ela ali, não, você vai ligar, você vai funcionar. Vamos lá, preciso. E a gente luta, né? A gente quer até o fim, né? E às vezes isso é o que eu digo, se tu não tem saúde, tu não aguenta. Não, Sim. Se tu não tem saúde, tu não aguenta, então tu tem que ter uma boa Não saúde, só sabe? física, né? É, não, não. mental. A mental, principalmente. Meu Eu Deus. não consegui fazer um vídeo ontem, porque eu acho que tava tão cansada. Porque se o corpo não estiver bem, a mente não funciona. Não. Eu tava cansada, minha mente não fluía. Eu não conseguia montar um vídeo, gente. Que é simples. É. Mas cheguei dentro do carro agora de manhã, pum, 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 fiz o vídeo. Falei, oxe, Isso aqui é uma junção de coisas, né? A gente tem que curar o corpo para curar a alma, né? E vice-versa. Tem que estar com a Exatamente. alma pura para poder curar o corpo. quais os É uma bloqueios que junção. você ainda acredita que você tem e que você gostaria de fazer esse desbloqueio? Eu tenho ainda o bloqueio com a parte de relacionamento. Na parte do relacionamento, eu sou muito bloqueada. Eu não consigo me entregar, ou quando eu me entrego, eu me decepciono, né? Então, eu tenho o bloqueio do relacionamento porque eu já tive um relacionamento de 10 anos e nesse relacionamento eu dei o melhor de mim e tive o pior. Tive o pior. É o dar e esperar algo em troca. Não espera, Tipo, mas- teve traição, com uma criança no colo, numa gravidez, então eu acabei saindo bem lesada e depois dali tu acaba levando aquele fardo nas costas e os relacionamentos que você vai levando, você acaba descontando ou você acaba esperando mais. E às vezes eu não sei, assim, deve acontecer com toda mulher, mas às vezes eu tinha minha memória curta, eu tava no meio de um relacionamento tóxico e acontecia alguma coisa, eu falo, ai, mas no fim ele é bonzinho, no fim ele faz isso, A no Lana fim ele da faz vida, aquilo. gente. E daqui a pouco eu falava, não, ei, acorda pra vida, o que tu tá passando não é normal, tu não tem que aturar isso aí, tu tem que dar um giro nisso aí. É. E eu simplesmente, esse bloqueio ainda carrego, faz 4 anos que eu ainda tenho esse bloqueio. Outro bloqueio é a insegurança. Mas nós vamos desbloquear isso aí. Vamos. Ela Esse- tirou uma foto maravilhosa sorrindo, que eu Eu tive gosto que de pedir sorrir, umas mas 50 tem- vezes. Sorri, Marjorie, sorri. Outro bloqueio é isso também, é o sorrir pras fotos, assim, eu sempre tô séria, das minhas amigas falam, sorria mais, seu sorriso é bonito. Aí eu não gosto, meus dentes são pequenininhos. Aí calma, deixa eu trabalhar, botar uns dentão grandão, daí eu vou dar um sorriso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Seu sorriso é maravilhoso. Vou dar um sorriso. Não, Mas sim, se vai te fazer bem, faz sim. Não A põe gente já grande, vai eu tô brincar falando. aqui, Não faz. põe grande, assim. E outra coisa é com o corpo, né? Com o corpo, assim, agora que eu tô emagrecendo e tudo Sim. mais, mas eu ainda tenho. Uhum. Pode ver, agora eu tô aqui, tô fazendo vídeo e tudo mais, mas deu uma olhada, tipo, ó, meu braço, aí meu braço, meu braço, botou o cabelo aqui, ó. Mas daí tu pensa lá atrás. Aí tu começa a pensar, e, poxa, mas tava pior. Isso, Agora eu agradece. já dei uma evolução. E vai melhorar, eu só tenho que lutar dia após dia, né? Vai melhorar. Então, assim, lá atrás, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha um bloqueio de chegar lá na frente e apresentar alguma coisa, de falar. Se fosse hoje esse convite, eu ia, ai, não quero aparecer, não. Hoje eu já gosto de falar, hoje eu já gosto de aparecer, hoje eu já gosto de, não, eu vou estudar pra falar isso, o que eu vou falar? Vou falar de tal forma. Lá atrás, não. Lá atrás eu tive que fazer um curso na faculdade pra eu ter esse desbloqueio. Meu pai falou, não, faz uma oratória, porque vai chegar lá na frente, você vai ter que fazer uma apresentação de um TCC. Sim. Lembra que eu falei quanto é importante a aula de oratória? Sim. Muito. Nós vamos ter A que aula de fazer. oratória, Uhum. ela é maravilhosa. E lá atrás, na faculdade, eu tive isso. A gente tem matérias de psicologia e tudo Uhum. mais. E eles treinam você tem júri simulado. E quando eu fui fazer esse de oratória, eu tinha a língua travada. Então, eu falava muita coisa e eu acabei, na época, fazendo uma cirurgia também de bichectomia, porque eu tinha, além de ter a língua travada aqui, que é o freio, eu tinha as bolas de bichar e aquilo ali travava. Eu falava. E aí, a professora da oratória falou pra mim, cara, dá uma olhada, porque na tua dicção isso também pode ser que esteja atrapalhando, porque você não consegue evoluir, abrir a sua boca e falar. E eu fiz, e fazendo oratória, e aquilo melhorou muito. Uhum. Melhorou muito. E no dia que eu fui apresentar meu TCC, eu ainda falei pra minha orientadora, pelo amor de Deus, tá? Não chama ninguém, assim, ó, deixa só 3 pessoas ali, só uma banca ali e tudo mais.
Quando eu entrei na sala, tava socada a sala. E eu falei, é agora ou nunca? E eu apresentei e fui assim. E eu falei, Jesus, como que fluiu? E depois dali eu falei, não, e agora eu tenho que apresentar assim. Hoje, cada evento que a gente vai, eu chamo ela, a minha assessora, a Emily chama a equipe dela, eu falo com eles, ó, pessoal, é assim, assim, assado, vamos trabalhar assim, assim, assado. A gente já trabalhou com equipes grandes, final do ano a gente trabalha com equipes de 24, 26 pessoas em Balneário. Na Expo Center a gente já trabalhou com equipes 6 dias na semana, 6 dias da semana ali, que dava em torno de 30, 40 pessoas que a gente tinha que chegar e falar, né? Então hoje, assim, o desbloqueio da fala eu consegui, mas o desbloqueio, a insegurança no relacionamento ainda não consegui. Além Quero do me curar relacionamento, isso. tem mais algum, assim... Eu vou pegar um pouco pesado. Eu vou entrar bem no teu profundo da Pode falar. teu coração. Na questão do falecimento do teu pai, tu já conseguiu passar essa fase ou ainda não? Não consegui passar essa fase. Até hoje, no caminho, eu botei um hino, e aí vim vindo, e aí tocou o hino que tocou no velório dele, né? E eu, não posso chorar, e eu me dirigi aqui, ó, segurando, porque não podia. E eu falei, meu Deus do céu, gente, eu não posso ouvir um hino, eu não posso nada. Sabe, porque qualquer coisa me vem à lembrança, é aqueles gatilhos do acidente e tudo mais. E se eu falar pra você assim, você já fez algum tratamento, alguma coisa, foi indicado várias coisas, né? Vai no psicólogo, vai fazer uma terapia e tudo mais. E eu sempre fui buscar Deus. Conhece a Lana? Com certeza. Conheci, graças a Deus. Sempre. Né? E aí, no meio disso aí, eu falei, eu não vou fazer tratamento, eu não preciso, aquela coisa do preconceito, eu não preciso, Pois é. vai lidar tudo sozinha, não, e tem dias que eu tenho vontade de me isolar, porque eu não superei isso ainda, não superei. Porque você não passou o luto, né? Não, Porque não você passei, eu entrou acho que direto. eu não tive o luto, Sim, parece Não que teve agora que tempo tá pra viver o batendo. luto. não. Agora que tá batendo, agora que tá Aham. voltando, assim, sabe? De eu entrar no carro que ele dirigia e me vem ele. Ele tem um perfume dele lá em casa que às vezes o meu filho fala assim, eu vou passar o perfume do meu vô. E ele passa e vem o cheiro e eu falo, não passa. Eu costumo Sabe? dizer assim que a saudade, quando a gente perde alguém que a gente ama, ela não passa, Não. ela só aumenta. Só que a gente aprende a viver com a falta da pessoa, né? De não estar ali todo dia. A gente se acostuma, né? Com a dor, vamos dizer assim. E o que falta para você curar essa dor? Você acha que faltou um perdão? Faltou... Então, eu e ele, a gente tinha se juntado, a gente tava muito próximo, fazia coisa de 4, 5 meses, né? Eu tive alguns erros lá atrás, ele Tudo também acontece teve. no tempo de Deus, né? Tudo no Que tempo vocês de estavam Deus. ligados, Eu tava né? trabalhando num lugar que era totalmente fora da área dele, e ele falou, não, vem pra perto de mim, eu preciso te ajudar, tu precisa me ajudar. O sócio dele falou, não, vem pra cá, a gente precisa de você. E eu fui. E naquele tempo ali, meu Deus, assim, de 24 horas no dia, 12 eu tava com ele. E ele me pediu perdão, porque quando o casamento dele acabou com a minha mãe ali, a gente passou por muitas situações, e ele me pediu perdão de ter abandonado a família, de ter errado ali atrás, sabe? Ele falava, me desculpa por ter sido ausente. Quando eu queria terminar, ele falou, eu sou a favor da família, eu não vou te apoiar. E aí um dia eu cheguei e falei, não quero saber se tu é a favor ou não da família. E eu sempre, todo mundo fala que eu sou a versão dele feminina, né? O Aristides e Saia. As pessoas falam, Aristides e Saia, né? Porque a gente brigava, mas daqui a pouco a gente tava se amando. Então é uma coisa assim que não tem como eu ter superado, porque eu tava todo dia com ele. Todo dia, de 24, 12 horas, o meu telefone, se eu tivesse aqui, ele já tava mandando mensagem. Ei, Mariane, como é que tá? Sabe? Ele mandava oração pra mim todo dia, 5 horas da manhã. Todo dia à noite. À noite ele mandava oração. Ele era uma pessoa, assim, que ele tava quebrado. Mas ele tava sempre tentando curar quem tava perto. Pai, eu não tô bem, eu tô preocupada. Calma, minha filha, Deus está conosco, ele falava. Deus está conosco. Então, assim, eu sinto falta disso. Hoje eu perdi o meu pai. Né? Hoje eu perdi meu pai, e às vezes no meio disso daí tudo eu fico procurando uma figura masculina, né? Um tio, alguém que esteja ali por perto, e não tem, ele é único. Não tem, né? Não tem, ele é único, então é difícil pra mim curar isso. Eu tô ocupando a minha mente, procurando coisas pra ocupar a minha mente, procurando trabalho, sabe? Procurando coisas onde eu consiga desfocar um pouco disso aí. Como a gente Que conversou foi outro pela dia, que seu pai morreu e você estava ali no velório recebendo ligação de como ia fazer, né? Porque aquelas pessoas dependiam de você, os da empresa. E acho que não caiu a ficha por conta disso, Não. né? Porque você teve que automaticamente nem viver o luto, né?
correr atrás de cuidar da firma, de sempre estar ali, né? O que acontece? Quando eu Cuidar dos assumi outros ele, e não de você. eu fui obrigada, né, a ir atrás dos colaboradores e falar com eles, porque todos tinham muitas dúvidas, né, de tipo, ai meu Deus, o que aconteceu? Surgiu várias versões, né, daquela situação, várias versões. Então eu tive que aparecer ali, eu tive que dar comunicado de que eu estava assumindo a empresa, eu tive que dar vários tipos de comunicado, tive que aparecer. Então não teve, sabe? Tivemos reunião com o jurídico, tivemos reunião com os contadores, tivemos reunião com os colaboradores. Sim. Então não teve o tempo. E eu hoje, muitos colaboradores vêm e ainda dão uma palavra assim pra gente: não, vai dar tudo certo, a gente tá aqui com Sim, você. com certeza. Isso que motiva. Isso que motiva. E quando vem os contratantes, que a gente fez trabalho e vem ainda atrás pedir mais serviço, isso se torna maravilhoso. Que bom, né? E teve alguma história inusitada, assim, num desses eventos que vocês participaram? Você possa contar pra gente? No mundo dos eventos. No mundo dos eventos, assim, ó, tem tanta situação que acontece, assim, na segurança, nos serviços gerais, né? Quando a gente entrou na casa ali na Expo Centro, a gente teve situações de botar segurança ali. E eu só ia saber depois, fulano brigou com ciclano, brigavam por uma bolacha, ou às vezes eu sabia de algum... Eu brigava com a bolacha. brigavam por uma bolacha, ou às vezes teve um evento ali que a Emily estava coordenando e a Emily ligou pra mim e falou assim: Mariane, tu não sabe, antes deles entrarem no evento, eles, na casa que a gente trabalha, eles têm um banheiro onde eles podem tomar banho e se preparar. Sim. Ela, tu não sabe, tu não acredita. Eu falei: fala, Emily, fala. A mulher deve estar tomando banho no meio da festa. Eu falei: como assim? Não, eu peguei lá e falei pra ela: sai daí, é pra tu estar trabalhando, não pra tu estar tomando banho. Ai, mas tá calor. A gente entende super, mas é cada coisa que tu não acredita. Meu Deus. Cada coisa que tu não acredita, tu fala assim: gente, isso não é normal. Peraí, sabe? vou sair aqui do microfone, vou ali tomar um banho e já volto. É exatamente, tipo isso, assim, que eles fazem, assim, que a gente vê cada coisa, assim, no banheiro das mulheres ali, trabalhar com a limpeza é muito complicado, né? Com certeza. A Emily que tá na frente disso, ela me fala as coisas e muitas vezes eu tô no evento, eu chego e eu sou tipo um ratinho, né? Eu chego e vou pelos cantos, assim. E às vezes eu vejo as meninas brigando pelo... eu deixo na frente, eu quero ir na frente, eu quero ir no banheiro. Outro dia desse quebrou uma pia. Eu falei: como é que quebrou essa pia? Com certeza alguém sentou em cima da pia pra bater uma foto. Mas como Gente, é que com vai ser? certeza, o banheiro das mulheres é o mais sujo. Não. O banheiro da mulher é o mais sujo. Pode, E assim, né? tu fala assim: não, vai estar limpinho. Quando tu vê, daqui a pouco tá, tipo assim, Tá pelo pior amor do que- de Deus, o que aconteceu aqui Mas dentro. também as mulheres não podem ver um banheiro e querer ir pro Não. banheiro tirar foto. Não, não pode vir um banheiro, quer ir pra um banheiro. Óbvio. E, meu Deus, assim, ó. Então, assim, situações no mundo do evento, assim, a gente trabalhou também em campeonato de crossfit, que a gente comprou um produto para 6 dias. E a Emily chegou pra mim e falou assim: meu, tô muito brava, porque gastaram o produto de 6 dias em uma tarde. Eu falei: o quê? Como assim? Eu falei: meu Deus, como assim? Não, mas eu fui lá e distribuí, daqui a pouco a guria tava jogando. Eu falei: meu Deus do céu, coisas assim que tu fala assim, gente... É só eu pra ver isso. E também de coisas que a gente bota um número e quando vê o número dobra. Um evento que a gente fez e eu fui lá e botei um valor de insumos, né, pro contratante. Sim. Vamos gastar em insumo, produtos que são usados no evento, que é papel higiênico, papel toalha. 6 mil, daqui a pouco começou a vir, e foi pra 12. Eu falei: Jesus, e agora como é que eu vou falar pro contratante isso? E agora? E aí bate a preocupação, né? E se o contratante não pagar, meu Deus, e agora? E o contratante falou: não, fica tranquilo, eu já imaginei que ia dar isso, eu só fiquei quieto porque ele não me Porque falou ele já o público. sabe, sim. Ele não me falou, porque o público era uma Não tinha coisa e noção depois do público aumentou. ainda. Sim. Então, coisas assim no evento que eu fui aprendendo a ter que lidar, mas que eu tinha sustos. Sabe? Que eu tinha sustos. Hoje, com a segurança, acontece muito, né? A gente tem os concorrentes, então, assim, a gente valoriza, a gente paga bem. Quando chega na baixa temporada, a gente tem que baixar um pouquinho Com certeza. pra gente manter os serviços, né? Mas no final do ano, eu já passei por uma situação que a gente foi no Porto, né? Eu e a Emily chegamos no Porto e eu fui muito maltratada por uma pessoa, mas aquela pessoa não sabia que eu era a diretora da empresa que ela trabalhava. Meu Deus. E aí ele começou a bater de frente comigo, Tudo eu bom, falei: querido. sou diretora da empresa que trabalha, tudo bem? E só fiz assim, mostrei meu crachá e ele... sai daí! Ainda continuou: sai daí! Aí eu saí indignada, eu falei: gente, ser mulher, nesse meio, eles não estão nem aí. Então ali eu falei: cara, eu preciso fechar mais a minha cara. Por isso que às vezes eu acho que eu fico sempre com a cara fechada.
Pra Porque- passar isso. Pra passar isso, assim, ela não é de dar sorrisinho. É, a gente Tem que tem que mostrar uma mostrar- imagem mais firme, uma imagem mais dura firme, ali. assim. E aí, poder te respeitar, nesse dia eu pensei, agora ele acha que ele vai ser assim? Não, ele vai me respeitar da pior forma. Uhum, E aí eu fui lá ver, poxa, ele era uma pessoa que trabalhava há anos com a gente. uhum. E eu ainda questionei, tu trata as pessoas assim também? Porque não é assim que se trata as pessoas. E porque não é pra você estar aqui. Mas a gente tinha tido acesso liberado, sabe? E junto tinha uma autoridade também, uma pessoa da polícia, e a pessoa da polícia também macetou. Eu e a Emily, eu falei, meu Deus, gente, só porque é mulher, se Que fosse absurdo, homem não né? tinha acontecido essa situação. Mas a gente não Temos baixou que a ver crista. Eu levantei a minha bola e levantamos e seguimos e continuamos trabalhando com isso aí. da mulher, né? Não, a gente não pode, é falta de respeito, não dá pra tolerar. Aguentei. Temos que... Vamos falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador. É mais que inglês. Uma ponte para o seu futuro. Rockefeller Camboriú. Tudo bom. Patrocinador oficial para quem sonha alto. Inglês de verdade, Rockefeller. Feller. Mostra a nossa xícara da Rockefeller, Marjorie. Feller. Olha ali, a nossa Ela é a nossa patrocinadora patrocinadora oficial. oficial. Damos continuidade, Vamos então. água, vou aproveitar. Uma coisa que você falou, que ele estava há anos na empresa do seu pai. Teve alguém Alguém. que trabalhava para o seu pai, pessoas, que trabalhava para o seu pai, e quando você assumiu, eles caíram fora ou falaram que você não ia dar... Você teve que demitir alguém que trabalhava antes por causa de alguma coisa? Tá falando de hoje? Olha, isso tem sido o nosso maior dos problemas. Desde que eu assumi a empresa, muitas pessoas saíram da empresa. Porque perdemos postos. Né? O que é os postos? A gente trabalhava com diversos locais, e nesses locais a gente começou a perder postos, e só em um local tinha 16 funcionários. Meu Deus. Então, 16 funcionários em peso, a gente teve que, querendo ou não, a gente fez um acordo com o lugar. E eu fui bem sincera quando eu vi a situação da empresa e falei, eu não tenho hoje como arcar com isso aqui tudo. E essas pessoas foram para uma outra empresa, teve os 30, tivemos um acordo e tudo mais. Depois dali a gente só foi perdendo cada vez mais. E aí eu pensei, eu não vou conseguir levar. E aí eu comecei a conhecer as outras pessoas que trabalhavam com a gente. E a gente já teve que dispensar, a gente até teve que dar justa causa também, por situações totalmente desagradáveis. As advertências também que a gente tem que dar, que são coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E que eu falava, não, agora é o momento, agora eu vou ter que fazer, cara. Só que do mesmo tempo me doía, eu pensava, poxa, ele tem uma família, sabe? Ele tem contas a pagar, mas eu também tenho uma empresa para liderar, eu tenho uma empresa que eu tenho que manter ela. Uhum. Então, como é que eu vou suportar isso? Muitas pessoas ficaram ali em torno de 2, 3 meses e, não, tá tudo bem, tá tudo certo, Deus te abençoe. Daqui a pouco eu recebia cartas, sabe, do trabalho. E processos que não é da minha gestão, que é coisas lá de trás. Uhum. Sabe, coisas lá de trás, de 2, 3 anos de trás. E aquilo ali começou a me desanimar. Hoje eu respondo por 9 coisas lá de trás. Por que quando antes ele estava vivo ninguém entrava? E por que quando eu assumi começando a entrar? Aí tu vê que eles veem, a pessoa ela é fraca, ela não vai aguentar, ela vai entregar, não, vamos ferrar com ela, vamos... Estão Aí- tentando te derrubar, mas não. Descontrair um Não, pouquinho, né? derrubar. O pessoal fala tanto de herança, né? Eu ia Pra falar quem isso. herda também as dívidas. Tá? Meu Não é Deus, só é o muito, dinheiro. tá? Muito, tá, gente? Na maioria das vezes é as dívidas e não dinheiro. Muita. Muita dívida, tá, gente? Muitas dívidas, pelo amor de Deus, gente. Se conectando hoje. Aham. Não, gente, não. A gente, eu e ela também perdemos o nosso pai. Você... Não, tu, o teu e o meu. Então, vai! O nosso pai. Vocês entendem? E eu herdei dívidas, não herdei herança. Uma herança que teve que ficar parada, que dói muito olhar também, como você, tem coisas que não me veio... volta. A volta que vem é só a saudade, Não tem né? benefício. Tipo, então a pessoa também acha, não, teu pai tinha caminhão, Eu tinha não não herdei sei nem o quê. herança nem dívida. Não, e as Glória a pessoas chegam e Deus. falam assim, mas tu tá bem, né, pô, tu tá bem. Mas fulano tem, mas morreu as dívidas do banco, tu fala, Morre nada. Olha lá no contrato que fica pros filhos, não viaja, tá Mas lá. logo caduca. Fica. 5 anos depois caduca. aí Pararam de onde- ligar do banco sonha. agora. E fora o inventário, Ou você né? O caduca inventário é um 25 processo que quando Caduca. começa o inventário é só incômodo. Ainda mais quando tem mais filhos e quando começa a aparecer credores. E começam a se habilitar. Uhum. Ó, fulano tá devendo pra mim. Não quero saber se fulano morreu, quero o meu dinheiro.
E aí que eles vêm pra você é cobrar. filha única? Eu sou filha única do casamento dele, do primeiro casamento, no caso, né? Ele com a Sim. minha mãe. Depois ele teve mais 2 filhos. E a minha mãe também teve mais 2 filhos por fora. Uhum. Só que é aquela coisa, é a filha de maior, né? Então é a filha de maior que fez tudo, né? Que foi desde a certidão de óbito, a escolher a parte do velório, a entrar no inventário e a ser inventariante. E a partir Tu já do momento- pensou que você entrou fazendo o papel do teu pai, né? Uhum. Exatamente. O filho mais velho, né? Acaba herdando isso É. também, né? Herda isso também. Mas nem sempre é o filho mais velho. Não, Nem sempre, né? nem sempre. Verdade, né? Você é a filha mais nova que Mas enfim, Assumiu. assumiu. a gente tem que tomar frente, porque É porque às vezes senão tem uns que não tem interesse, aí tu vai falar assim, não, vou deixar pra trás, né? Vou fazer o meu abandonar papel. tudo, não tem como. Não, Uhum. não tem como. Aí tu tem que ir lá e dar cara a tapa. Eu tenho na família alguém que era o filho caçula e tomou conta dos pais até a morte. É. Bem, bem. E a gente tem esperança, né? No dia do acidente dele, que aconteceu toda a situação ali, eu cheguei pro pessoal da Águia e falei, quando vocês eu vou junto, tá? E eles olhavam pra mim, tipo assim, com aquela cara de pena, assim, sabe? Tipo, não vai ter. E eu vi o pessoal relutando e a minha mãe, ela é da área da enfermagem, né? Ele faleceu na tua frente. Na minha frente. Né? Ele faleceu na minha frente. Eu vi toda a situação. Eu vi ele na altura, eu vi o estouro do corpo dele, eu vi toda a situação. E a partir no momento que eu fui pro lado dele, que ele tava numa rampa, eu acabei deslizando e caí do lado dele. E quando aconteceu muito rápido, assim, porque como era na barra, tem o PA da barra, chegou em torno de 2, 3 minutos, começou a chegar o pessoal. E o pessoal me afastou e tinha uma pessoa lá da Marina que também começou a ajudar e botou relógio pra ver o batimento e tudo mais. Foi um acidente de trabalho? Foi um acidente, não foi um acidente de trabalho, foi uma fatalidade e uma morte prematura, eu digo. Porque no dia eles estavam muito felizes, eles tinham fechado um terreno onde o projeto era fazer vagas secas. É um terreno que eles já estavam lutando fazia muito tempo, almejavam aquele terreno. E aconteceu que naquele dia deu certo. Eles tiveram uma notícia que o terreno ia ser deles. E ele veio com o contrato e falou: imprime o contrato aí, Mariane, analisa pra mim e tudo mais. Eu não, fechou. E eu peguei uma via de um contrato e dei pra ele. Só que sabe quando você conhece tão bem a pessoa que você vê que a pessoa não tá bem e você quer tirar aquela pessoa daquele lugar? Você só quer, tipo, cuidar daquela pessoa. Se a pessoa fosse uma coisinha, você botava num pote e falava: se retira, tu não tá bem hoje. E eu só queria retirar ele dali, porque eu vi que ele não tava bem. Porque ele era uma pessoa que eu sou assim, quando eu não tô bem, pra mim não descontar nas pessoas, eu acabo me silenciando. E ele se silenciava, mas primeiro ele estourava com as pessoas. E ele chegou estourando. Ele me falou: ai, chata, só mandou eu pagar a conta, e não sei o quê. Mas aquele paga conta era o quê? Eu juntei as contas e falei pra ele: vai lá na Celeste que faz uma negociação. Eu sabia que aquela negociação talvez não saísse, sabe? Porque é complicado negociar, assim, eram uns valores um pouco altos. Então eu falei: não, vai lá, vai lá. Eu ainda falei pro sócio: tô falando pra ele sair daqui porque ele não tá bem hoje. E aí ele, na teimosia, a gente começou a conversar um pouco antes disso aí, porque ele falou assim: eu tenho que bater uma foto do terreno. Eu falei: não, vamos falar com o pessoal pra vir de drone, né? O pessoal pra vir de helicóptero, fazer uma foto. E o meu pai, ele tinha uma coisa que tudo que ele queria fazer, ele queria demonstrar excelência. Ele queria ser sempre o melhor. Ele falava: Mariane, Não gosto de deixar pra depois. não, ele falava: dê sempre o teu melhor. Se for pra tu tirar um saco de lixo ali da lixeira, cara, tira da melhor forma, amarra da melhor forma, porque aquilo ali vai ser o teu diferencial. E ele queria aquela foto, porque aquela foto pra ele, a dele ia ser a melhor, ia antecipar a situação, e ele ia ver qual área que ele poderia mexer, porque era um terreno de área de preservação ambiental, então a gente tinha que respeitar aquilo por ser marina, tudo bem certinho. E ele foi pra bater a foto. Ele subiu numa empilhadeira, e essa empilhadeira ele subiu, só que aquela empilhadeira, ela não pode andar em área curvada, ela é uma empilhadeira que ela para andar dentro do galpão, apenas para retirada de jet ski. E ele foi numa área, o qual ela era um ângulo de 45 graus, mais ou menos, né? E aí ele foi, não sei se achando que ela ia travar, que ela não ia virar, ele até que subiu lá em cima, tranquilamente, e eu tava... Na confiança. Ele Tinha uma janela que eu nunca abri aquela janela. E naquele dia tava como tá hoje, assim, tava uma névoa baixa, assim, friozinho. E eu falei: vou abrir, porque tava tudo suada a janela. Eu falei: vou abrir um pouco pra entrar um ventinho. Eu tinha limpado o escritório. E aí eu abri, e no que eu fui imprimir um negócio, travou na impressora. Eu tava numa outra sala, que eu não teria acesso pra olhar aquilo. E quando eu fui pegar o papel que tava travado, eu olhei, ele tava lá em cima. Meu Deus. E eu ainda falei: o que tá fazendo aí? E aí ele sorriu pra mim. Ele tinha um sorrisão que ele sorria com os olhos, assim, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, assim, o sorriso dele. Ele sorriu pra mim, assim, falei: sai daí, guri.
Daí eu vi que ele pegou o telefone e guardou. Tipo, bateu a foto. Ele bateu a foto. Ele fez, na hora que ele foi fazer assim, ele levou aquele susto, sabe aquele susto quando tu tá na varanda, em algum lugar alto, alguma coisa? Uhum. E ele teve o susto daquela, meu Deus. E naquele susto eu já me apavorei, eu já travei aqui também, eu falei, meu Deus. E aí eu já fui andando, eu falei, meu Deus, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E eu fui naquele processo ali, quando eu vi ela levemente, assim, ó. E eu, meu Deus, pai, se joga no rio, não sei. Eu comecei a tentar achar uma solução pra ele. E aí ele se apavorou, olhou pra mim, assim, o olho dele arregalou, eu senti um medo nele. E aí ele foi pra pular no rio, e quando ele foi pra pular no rio, eu já corri com aquela sensação de encontro. Não, eu vou encontrar ele no rio, vai estar tudo certo, a gente vai chamar ali, vai estar tudo tranquilo. Mas ele caiu na rampa. Aquele dia a maré tava muito baixa. Talvez se a maré tivesse alta, talvez tivesse amortecido a queda dele, não tivesse sido tão feio o acidente, ou talvez não tivesse levado à morte. E quando eu cheguei, ele já tava ali, uma parte dentro do rio, a outra parte na rampa, e eu fui abraçar ele e eu só sabia falar com Deus. Deus, pelo amor de Deus, não leva meu pai que eu preciso dele. Pelo amor de Deus, não leva meu pai que eu preciso dele. Só que, sabe quando tu sente que tu não tem resposta? Uhum. Tava tudo mudo ao meu redor. Eu falava, cara, não leva, não leva, não leva. E eu tentava mexer nele, e eu fui virar o rosto dele. Quando eu fui virar o rosto dele, ele me lavou de sangue. E aí, quando ele me lavou de sangue e saiu o sangue do ouvido, eu, putz, já sabe que o pior tá aí. Uhum. Mas eu ainda tinha esperança. Eu falei, não, vai dar tudo certo, vai chegar uma equipe de enfermagem, vão vir. E eu ali falava, Deus, Senhor, pelo amor de Deus, não leva meu pai. Cura ele, faz ele voltar. Por favor, não leva, não leva, não leva. E começou a chegar o pessoal começou a me retirar. Só que eu tava ali do lado dele a todo momento e eu tinha fé naquilo. E a primeira pessoa que eu liguei pra falar da situação foi a minha mãe. E minha mãe tinha coincidido que ela tinha saído do trabalho. Ela trabalha em Itajaí. E ela é técnica de enfermagem. Já faz anos na área da saúde em Itajaí. E ela, mãe, o pai tá muito mal, ele caiu da empilhadeira. Cara, não deu 5 minutos, eu olho pra trás da minha mãe. E a minha mãe, junto com a equipe da saúde, ela tava ali ajudando e aplicando adrenalina na pessoa que ela foi casada por anos, ajudando aquela pessoa. E aí começou um aglomero. E começa a vir os curiosos também, Sim, né? Que querem saber. Uhum. Às vezes não é pra ajudar, mas é pra saber. Uhum. Ai, quem que é? E não sei o que, papapá. E eu comecei a me incomodar com aquela situação que até eu falei, fecha o fica. portão, não deixa ninguém entrar, pelo amor de Deus. Não é um momento disso, não é um momento de plateia. invasivo, né? É uma coisa muito invasiva, porque Uhum. o corpo tava lá, é uma coisa delicada. Sim, com Ele tem uma certeza. família. E pessoas batendo foto, e pessoas fazendo vídeo. Eu falava, não, pelo amor de Deus, gente. Uhum. Respeito, pelo amor de Deus. O que é um Como vinha absurdo pessoas hoje, me dar né? remédio O na pessoal... boca. E como é que é essa sensação, então, de tu falar isso pro mundo? Dói, eu estou segurando o choro agora no momento, né? Talvez pode ser tua cura. É o que eu ia falar. Pode segurando ser o choro no libertador. Faz E parte disso. é muito louco, Choro, assim, mano. sabe? Porque eu aprendi a segurar Sim. o choro. Antes eu antes Aham. eu chorava. Aham. Hoje eu não posso borrar maquiagem. Depois do podcast eu dou uma choradinha, agora tá tudo tranquilo, não posso. E a mesma coisa assim, eu tô falando com vocês, eu tô aprendendo a falar sobre. Sim, Antes eu com não podia. certeza. Antes qualquer pessoa falava, ai, que coisa, o Aristides. Eu, Às vezes a Hoje pessoa não, hoje vir eu falar consigo. com a gente, é seu pai, a sinto forma, muito. Tem gente ainda que vem falar comigo e fala, para, não, ele foi Deus Sim. maravilhoso, então deixa eu assim, sabendo que ele foi Tudo maravilhoso, tem não o vem seu falar. momento. Sim, Tem. tudo tem o seu Tudo tem o momento, seu porque... momento, tem a Tem sua que ser o hora. momento. A parte dele ele fez. Olha que maravilhosa que tu é. Uhum. Olha a pessoa incrível que tu é. A força que tu tem, a garra. Olha o legado que ele deixou. Olha a mulher que tá se tornando e passando isso pro mundo. Verdade. E hoje, tudo que eu faço, eu sempre penso assim, na empresa, né? Eu penso, tá, como ele agiria? Como ele faria? Como ele era líder, como um empresário? Caiu um Como cisco no também- olho da Emily, parece. Né? Né? Como ele agiria? Como não chora, que eu vou chorar também, cara. Tô me segurando. Você chegou a ver a foto? Nós se Todo mundo. seguramos aqui, não, pelo amor de Deus. Vocês chegaram a ver a foto que ele tirou ali? Não. Procuraram Não, ver? a gente pegou o telefone no mesmo dia, um mergulhador foi lá e pegou o telefone, achou o telefone, a chave, tava tudo no bolso da calça dele, que eles tiveram que cortar tudo. Sim. E aí, na hora da notícia, né, que eles vieram, eu tava sentada numa escada, quietinha aqui, cabeça baixa, e eu rezando, orando, e aí, daqui a pouco, a filha, quem é a filha? Que é a Mariane. E eu fui, mas sabe quando você vai com aquela expectativa? Eu fui assim, tipo assim, tá tudo certo, vamos pro hospital, pode ir com a gente e tal. Eu fui assim. E aí ele Esperança. falou, então, sinto muito. Ele não resistiu. Cara, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Eu tenho uma memória muito curta de certas coisas, assim, sabe? A minha primeira sensação não foi chorar, foi berrar. Eu berrei.
Tem gente que fala que até hoje tá com meu berro na mente. O berro de dor, É. sabe? Aquele berro de Sofrimento. dor, É. assim, ó. E eu berrei Aham. e eu falei assim... Berrei assim, que parecia que aquilo... E depois que eu dei aquele berro, gente, eu me silenciei de uma forma... O meu telefone eu joguei na mão da minha mãe e falei, não quero saber telefone. Porque é o momento que o teu telefone fica assim, o meu telefone... Não para, mensagem de gente ligando. O telefone dele era a gente ligando, não se acreditando. Tu via que eram pessoas conhecidas dele, era amigos, era pessoas do jurídico, tipo, será que foi ele mesmo? Não pode ter sido o Aristides. O Aristides não ia fazer isso, o Aristides. Ele era uma pessoa que ele, meu Deus do céu, ele falava assim, não sobe aí, guria, não faz isso. Mas ele fez uma coisa que Que não. ele falava pro pessoal não fazer. Ele brigava, sabe? Então, naquele dia eu me silenciei e o policial olhou pra mim e falou assim, ei, agora tu tem que ser forte. Agora tu tem que sair daqui. A gente sempre ouve isso, né? Sempre. Agora tu tem que ser forte. A hora do óbito dele aqui, ó, 11 horas. Tu vai ter que fazer uma correria, porque até as 5 o cartório tá aberto, tu precisa da certidão, a gente precisa velar o teu pai, a gente precisa escolher uma roupa pra ele, a gente precisa fazer tudo. Então tu precisa correr. Você teve que fazer tudo isso. E eu tive que fazer tudo isso. Pior, né? Com a minha mãe. Escuta sempre, né? sempre. Engole o choro. Você tem que, Muito. tem que fazer, né? Fui pra delegacia, você chega na delegacia, porque querendo ou não envolveu uma pessoa que tava na empilhadeira, levando ele, a abrir um inquérito, até hoje o inquérito tá aberto. Então, eu fui chamada por diversas vezes pra depoimento, sabe? Eu cheguei a ver fotos, sem querer, do nada, ela botou ali na mesa, eu olhei, eu falei, meu Deus, a foto do meu pai no IML. Eu fui ao IML e pediram pra mim reconhecer, mesmo eu vendo ele morto na minha frente. Sim. Aquele ali, eu falei, ai, não É quero. um procedimento padrão. Não, eu não quero, não. Eu ainda falei, mostra só o pé. Daí o cara, o pé, eu falei, não, só o pé, eu conheço o pé dele. Nosso pé é igual e tem uma manchinha que ele também tem. E aí, quando eu vi o pé, eu falei, ele. Não tem, é ele. Então, assim, ó, aquele dia eu me silenciei e as pessoas chegavam em mim no velório e falavam assim, meu Deus do céu, ela tá tão neutra, ela tá tão... A gente fica. Sabe, pessoas próximas. Fica. O pai do meu filho comentou pra minha mãe, meu Deus, ela A gente entra em stand-by. A gente entra, a gente fica assim, ó, plena. Entra em stand-by. Tu E não a minha consegue ter amiga, eu tenho uma ação amiga nenhuma. que ela Não. havia perdido o pai dela fazia 3 meses, Ana Lúcia, até falei pra ela vai ver o podcast, eu falei pra ela também. Ela tinha perdido o pai dela, e eu passei com a experiência com ela, dela ter perdido o pai dela, e foi muito triste. Eu ia pro hospital com ela, eu via toda a situação, a gente comprava fralda e tudo mais pro pai dela. E quando ela me ligou falando da perca do pai dela, doeu, e o meu pai tava vivo ainda, e eu falei pro meu pai, meu Deus, o pai da Ana Lúcia faleceu. O meu pai botou a mão na cabeça e falou assim, quantos anos ele tinha? Meu pai, 53 anos. Meu Deus, é minha idade. E meses depois ele faleceu. E eu tava com ela, e depois quando eu perdi ele, eu liguei pra ela e liguei pra Mari, e elas foram comigo pra delegacia, e foi todo um trâmite, assim, que até eu chegar no lugar do velório e ver aquele corpo chegando, pra mim, eu não acreditava. Eu passei a noite toda ali, encostada nele, e eu olhava e falava, gente, parece que ele tá dormindo. Ele tava tão bonito, sabe? Não parece que tinha caído de 6 metros de altura e tinha se machucado todo. Ele tava tão bonito, ele tá dormindo, e eu tava, assim, serena. Serena. Mas tu sabia que tu nunca A mais ficha vai ver aquela demora a pessoa. cair, né? Não, mas Demora. quando falaram, vai lá e se despede que o caixão vai fechar, Meu Deus. meu Deus. Acho que é o pior Ali eu momento. chorei um monte. Ali eu chorei, também, eu berrei, me tiraram ali. Eu quase me joguei junto dentro da casa. E ali eu falei, cara, e agora? Eu queria ir, porque não faz sentido. Não faz. E quando tu volta pra casa? Tem como deixar dentro de casa? Não. Né? Não tem. Quando tu Eu não volta pra queria deixar casa, os bombeiros assim, ó, levar meu pai. isso que ele não morava comigo, mas quando voltar pra dentro de casa e não ter a chamada, não ter uma mensagem, tu chegar naquele lugar que ele trabalhava, que 2 dias depois eu entrei dentro da Marina e parece que eu via que ele ia chegar no portão a qualquer momento. Ou que ele chegava berrando, ele chegava assoviando, sei o que, ô Maria, não sei o que, papá. E aquele silêncio, perdeu aquela essência. Então tu fala, cara, é muito complicado assim, ó. E a gente vai levando, né? Não tem eu. Como as pessoas falam, às vezes me dava até raiva, sabe? Eu recebia mensagem. Agora é isso aí, meus pêsames, força e. Tem que aprender a viver sem. Gente, não é assim. Não. Não é assim. A dor. A saudade dói, Meu né? Deus, ela dói. A saudade dói. E tem dias que são muito pior. Que ela vem assim e te sim. machuca e tu fala assim, cara, não quero sair de casa, não quero nada hoje. Chega, deixa eu sofrer pelo menos o meu luto hoje. Ô, Mari. Marja, melhor. Diz uma palavra pra gente de conselho, uma palavra de... que tu possa passar pras pessoas, pra que elas possam ser melhores, assim como você tá sendo hoje, forte. Olha, fé, né? Posso falar mais uma? Pode. Claro, fica à vontade, quando quiser. Persistência. Persistência.
Não desistir. Não desiste. Não desiste. Vai até o fim. Eu falo nas minhas empresas, não pode chorar já. Pro meu filho, pra tudo. Cara, lutar até o último suspiro. Ó, mas calma que tu vai estar aqui de volta com a gente, porque Vai. nós temos uma super novidade pra contar pra vocês. A Marjorie agora ela vai estar sempre sentada nessa cadeira com a gente. E ela vai estar aqui também, junto com a Fran. Nós vamos fazer, nós vamos revezar. De vez em quando vai estar uma, de vez em quando vai estar outra, juntamente com convidados. E nós estaremos aqui para continuar contando essa história maravilhosa, continuar curando pessoas, porque a nossa missão, o nosso propósito hoje é juntar um grupo maior de pessoas que tem uma história para contar, tem uma história real de vida, que possa influenciar outras pessoas a procurar o seu melhor, procurar a sua cura, o lado bom disso tudo, sempre com fé, com determinação, esperança, conexões reais e tudo mais que a gente consegue englobar nesse meio de mulheres que lutam, mulheres que inspiram. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos chegando no fim do nosso episódio de hoje. Eu já quero agradecer a Rockefeller por fazer parte também da nossa missão. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje, agradecer a Fran por ter tido essa coragem de ter vindo aqui, dar cara a tapa e Maravilhoso. aparecer aqui com a gente. Marjorie, quero te Já agradecer acabou. imensamente por fazer parte dessa história agora com a gente. Charla também, você maravilhosa tá aqui hoje. Hoje a Charla até soltou o verbo, né? Pois é. Tava faladeirinha. Tem Vamos agradecer então? Só tem uma coisa que o diretor falou que a gente tem acho que uns 3 minutos agora. Ele falou assim, Opa. aham. Dá tempo Marjorie. Sem de fazer? microfone. A Marjorie, a gente tem uma você- pergunta que fala para todos Só os convidados que você agora vai virar junto com nós, mas você vai ter que falar. Se o mundo todo pudesse te ouvir agora por 30 segundos, o que você diria para eles? Eu diria que seja você mesmo, tenha humildade, seja transparente, trate sempre todo mundo bem, dê o seu melhor. Tratamento, cargos, tudo é temporário. Agora, quem você é, a pessoa que você é, o seu nome é único. Então, sejam verdadeiros com as pessoas, assumam compromissos, sabe? Tenham caráter. Caráter vale tudo hoje em dia. E hoje tá muito difícil de E encontrar conquista o isso. mundo. E conquista o mundo. Você Quem sendo de tem- verdade, conquista o mundo. Você sendo de verdade, tendo transparência com tudo e assumindo o compromisso e sendo real, você vai conquistar o mundo. Não tem. Uma coisa que falaram pra mim foi é mais da pessoa do que da gente. É mais do que ela faz do que a gente. Então, quando uma pessoa faz mal pra você ou fez aquilo pra você, é mais sobre ela do que sobre você. Então, não se com culpe certeza. tanto. Não... Você, que nem ela falou, dê o seu melhor que você sabe onde você tá. Com Então, certeza. Se preocupe com a sua plantação. A plantação dos outros é problema deles. A colheita é única. Você vai colher o que você plantou. Uhum. Então, se preocupe com o que você vai plantar, não com o que os outros. É aquela coisa, né? Só existe uma Lana, uma Charla, uma Fran e uma Sim, Marjorie. com certeza. Cada uma tem a sua essência, cada uma tem o seu DNA. Então, se o que você plantar hoje, você vai colher ali na frente. Não importa o tempo, não importa. Pode demorar 5, 10, 15 anos. É igual eu digo, a lei do retorno, ela funciona. Com certeza. Quem fez lá atrás, um dia paga. E às vezes a gente fala, não vai acontecer, acontece. conta. Às vezes a gente não sabe. Verdade. Vamos dar beijinho pro povo Vamos. agora, gente. Tá na hora. Tchau. Gente, Já muito acabou. obrigada por terem participado. Obrigada a todos. Eu já agradeci. Vocês querem agradecer também? Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de conhecer vocês, de vocês hoje fazerem parte da minha vida, né? Amém. E você da nossa. É um privilégio e eu tô bem emocionada. Hoje eu já vim já me segurando o choro. Agora eu vou entrar no carro e vou chorar, tá? Não precisa. Mas, cara, essa gratidão. E é Deus. Ninguém tá aqui por acaso. Eu quero agradecer também a oportunidade. Seja bem-vinda, porque nós somos Obrigada. uma família, né? A gente tá todo dia junto. Brigas. É a nossa segunda discussões, família, temos a família em amizades. casa. Sim, sempre. E agradecer pela oportunidade. Estão sempre me segurando de pé. Próximo Os estamos meus aí. alicerces. Cuida que eu sou pequena, às vezes cai. É o tripézinho. Eu sou um tripé, gente. Um tripé. Beijo, gente. Fiquem todos com Beijo. Deus. Esse foi mais um episódio do MD Talks. Gratidão e até semana que vem. Fiquem I don't need no lie.